Cosmovisão é um assunto que tem estado bastante em voga porque ele é uma descoberta relativamente nova na teologia. Cosmovisão é um termo que entrou na filosofia pouco mais de 200 anos atrás e na teologia pouco mais de 100 anos atrás. Mas no Brasil chegou há pouco tempo. Assim que as pessoas falam mais frequentemente de cosmovisão, deve ter aí uns 15 a 20 anos no máximo. Em alguns círculos faz 2 anos. Tem gente que ouviu isso agora. Então, depende de onde você está, essa é a bola da vez. Então, eu preciso explicar brevemente o que é cosmovisão. Cosmovisão não é assim o conhecimento que vai destravar todas as coisas. Cosmovisão é você tornar ciente daquilo que você sempre teve, mas que talvez você nunca tenha atentado para isso. Todos nós temos uma grade interpretativa do mundo. Todos nós temos uma maneira de agir que reflete o que está no nosso interior. Aquilo que é a nossa maneira de experimentar o mundo e de agir no mundo. Todos nós temos uma coisa a qual a gente se apega, uma verdade pela qual a gente vive ou morre. Tudo isso é cosmovisão. Cosmovisão, portanto, então é um conceito que é organizador de verdades bíblicas que já são conhecidas há algum tempo, mas que nem sempre são interrelacionadas. Então, qual é a importância de entender o assunto? É que ele pode dar uma visão mais holística, mais abrangente e mais integradora das verdades bíblicas para as diferentes áreas onde nós atuamos. Então, a Escritura molda a maneira não só de eu ser pai, marido e servir na igreja. Ela molda a maneira como eu trabalho, como eu aprecio arte, como eu me envolvo na política, como eu participo do processo educacional dos meus filhos na escola e assim por diante. Cosmovisão, portanto, visa afetar, amarrar a vida de um todo coerente e fazer isso, então, ser útil para o meu dia a dia. Para a pregação, eu acho que a cosmovisão, se você tiver uma cosmovisão biblicamente orientada, bem calcada em fundamentos bíblicos, o que você vai fazer é se tornar um constante leitor consciente do mundo ao seu redor. Então lembra que eu disse que cosmovisão todo mundo tem, nem todo mundo está consciente dela. Quando você passa a ser consciente e liga o botãozinho de análise, de avaliação crítica, de filtro, o que vai acontecer com o pregador? Ele vai começar a perceber coisas no contexto da sociedade em geral e até da sua igreja local que ele diz, olha que incoerência, isso aqui não bate com essa parte das Escrituras. Isso aqui não faz sentido. Então, isso ajuda tremendamente ele a descobrir aplicações ao longo de um processo de maturação. Para muita gente, a aplicação é uma coisa de inspiração que vem de última hora. Tem gente que gasta o tempo todo preparando o sermão e ele gasta o tempo que ele tiver, aí ele terminou, ele fala assim, agora eu tenho que saber aplicar isso aqui. Só que está faltando pouco tempo para pregar. E a aplicação dá muito trabalho. Boas aplicações não surgem assim num insight do nada. Não é que não possa acontecer, mas isso tem que ser não o modelo a ser seguido. Isso pode acontecer esporadicamente por causa de alguma conexão que você fez. Mas o ideal seria que você pensasse duramente na aplicação, que você mastigasse, processasse, que isso fosse alvo de uma reflexão contínua. Se dissesse assim, o povo de Deus em geral faz assim, assim, assim. Mas de onde eles tiram isso? Não pode ser desse texto, não faz sentido. Mas espera aí, isso aqui não é incoerente? Aí você começa a amadurecer, troca ideia com um amigo, um irmão que também seja maduro na fé, e você diz, você acha que eu estou certo nessa minha percepção de que isso aqui precisa ser confrontado? E aí, depois de um processo de maturação, aí você vai para o púlpito, vai pregar, e aí alguém ouve um negócio que impacta, do tipo assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí você vai dizer, meus irmãos, porque a gente tem que pensar o todo da nossa vida a partir de referenciais bíblicos. Aí a cosmovisão está vindo à tona como algo consciente, como uma leitura consciente do mundo ao seu redor, que faz com que você pesque incoerências, pesque expressões de beleza, de verdade, para você então colocá-las na pregação. Eu acho que o pregador precisa conhecer o assunto para que ele seja mais consciente no apertar esse botão de leitura do mundo. Ele tem que ser um constante analista. Ele tem que
que conceber que desde o momento que ele vai tomar café, assistir um filme, ou ler um livro, ou conversar com amigos, ou ter um jantar, ele fala assim, por que a gente faz as coisas desse jeito? E por que não faz daquele jeito? E quando vê alguém fazendo diferente, está errado ou só expressa uma outra maneira de enxergar? E se expressa uma outra maneira de enxergar que não é errada, o que é precioso para ele que leva ele a fazer desse jeito e não do jeito que eu faço? Eu acho que isso é importante. A gente tem que ligar o botãozinho e estar sempre com percepções para a gente ler o mundo ao nosso redor. Isso vai nos trazer as melhores aplicações, ao meu ver. Então, que os nossos ouvintes não pensem em aplicação como a última coisa do processo, faltando 2 minutos para acabar o segundo tempo. Agora deixa eu ver que aplicação eu vou trazer. Não funciona assim. Uma boa aplicação, ela é amadurecida. Ela, às vezes, está no começo do sermão. E você diz, deixa eu ver se o texto me permite aplicar desse jeito. E você está amadurecendo isso ao longo de todo o tempo de preparação.